Então, obrigado pelo convite. Prazer para mim estar no meio de todos vocês. Prazer estar aqui, olhando pelo menos pela tela aqui, é o reverendo Manuel Alexandre aqui. Um prazer, uma honra tê-lo aqui Também, obrigado. ouvindo. E vamos lá, então, para o nosso tema de hoje, que é dízimo, né? Eu coloquei o tema proporção generosa, e a minha abordagem é bíblico-teológica, porque eu vou caminhar pelo Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento. Evidentemente, não tem como analisar cada passagem do Novo Testamento, então eu vou analisar basicamente 1 Coríntios capítulo 9, mas antes de chegar lá, eu quero analisar as passagens principais do Antigo Testamento e considerá-las com atenção, tá? Então, qualquer dificuldade no compartilhar aí, pastor Leonardo, por favor, você pode avisar, mas está passando, tem o Spurgeon aí, porque eu não estou vendo, tá? Ok. Então, eu acho que essa frase de Charles Spurgeon, eu creio que ela representa bem o que eu vou querer colocar hoje para vocês. Dê como ama e meça seu amor por sua dádiva. Eu acho que essa declaração de Spurgeon, eu creio que ela é extremamente bíblica, e eu quero caminhar na Bíblia com vocês e mostrar que é esse o caminho que a gente tem que seguir, tá? E aqui, quando a gente estuda a questão do dízimo, muitas perguntas surgem. Uma delas é essa, exatamente aqui. Existe alguma relação entre o mundo frio e calculista dos números e a questão de uma prática piedosa, uma vida piedosa? Seria possível, por exemplo, calcular matematicamente o nosso amor e a nossa confiança em Deus? Esse é um ponto, são perguntas importantes. A resposta é dupla aqui. Primeiro, no mundo do Antigo Testamento, qualquer ruptura, né, entre mundo matemático e mundo piedoso seria artificial e, de certa forma, até mutilador também, porque a vida piedosa passava por esse mundo matemático, passava por esse mundo de análise da quantidade do que você estaria doando. Deus, a gente aprende tanto pelo relato de Caim e Abel, como também pelas práticas de oferta no Antigo Testamento. Deus não olha somente para a intenção do adorador, ele também olha também para aquilo que está sendo oferecido. Isso é importante. Então, se por um lado os números não dizem tudo da nossa fidelidade e o amor de alguém, por outro, eles poderiam dizer alguma coisa sobre esse amor, tá? E aí eu quero desdobrar com mais perguntas, com mais questionamentos que surgem quando o assunto é dízimo. Então, por exemplo, o verbo calcular, ele foi exilado da vida piedosa? Quando eu passo a calcular alguma coisa dos meus bens, isso é ou não é uma prática piedosa? Isso o mundo da piedade, a partir do Novo Testamento, abandonou a prática do cálculo, por exemplo, para me saber ou medir o meu amor, a minha fidelidade a Deus? Conjugar o verbo calcular, então, junto com o verbo ofertar, seria algum tipo de profanação do verbo doar? Quer dizer que na hora que eu estou doando, eu não tenho que fazer nenhum tipo de cálculo ou medida, e ao fazer algum tipo de cálculo ou medida, isso estaria de alguma forma maculando a minha oferta, a minha postura, o meu comportamento de querer doar? A oferta no Novo Testamento foi purificada do mundo frio dos números, então agora é basicamente uma questão de intenção. Então, é o que eu intenciono, é algo meramente e unicamente subjetivo, onde basicamente eu sou entregue aos meus sentimentos, no sentido de que eu vou ofertar somente aquilo que eu acho que eu devo. Estamos livres das proporções matemáticas no Novo Testamento? Essas são perguntas, são desdobramentos daquelas perguntas que eu coloquei no começo. Eu acredito que à medida que você vai fazendo perguntas e ampliando o espírito da pergunta, você vai começando a entender a complexidade da temática, tá? Deus, por exemplo, não se importa com a quantidade ou referencial numérico quando o assunto é ofertar, ele se importa ou não. É possível fugir do número matemático enquanto contamos os valores da nossa oferta? Eu posso fazer isso? Eu posso fugir do cálculo quando o assunto é, por exemplo, dinheiro? Eu posso fugir disso? Eu posso simplesmente ignorar o elemento quantitativo quando eu estou lidando com números? Eu posso fugir disso? A proporcionalidade veterotestamentária é tão antiga e inútil quanto o sangue de bois?
ficou lá no Antigo Testamento, ah, não é algo a ser considerado, são só questionamentos que sabemos muito bem, vamos ver daqui a pouco em 1 Coríntios 9, que alguns questionamentos eles são direcionadores e alguns questionamentos eles já nos caminham para algum lugar, né? E no caso aqui eu quero mostrar que é quase que impossível você entrar no mundo matemático das proporções, dos números, e não querer fazer nenhum tipo de cálculo e não atrelar isso de alguma forma à vida piedosa. O dízimo se foi com o véu do templo, não existe mais dízimo, é só nós estamos entregues aos nossos sentimentos e subjetividades. Então, a gente vai ver que o tema é extremamente abrangente, tá? Primeiro, por ser um tema bíblico, ele vai envolver exegese. O que é isso? É a interpretação bíblica, né? Das passagens importantes, as passagens chaves que envolvem o tema. Então, aqui eu estou querendo mostrar como o assunto é abrangente e não dá para a gente, num momento como esse, chegar em tudo, tá? Mas ele passa pela exegese, por exemplo, ele passa por reflexões envolvendo a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, passa por essa questão de como lidar com palavras que foram direcionadas diretamente à nação de Israel, é um tópico. Outra também, como eu uso alguns recursos para fazer teologia. Eu posso fazer teologia a partir, por exemplo, de uma narrativa. Eu posso fazer teologia a partir de um evento que precedeu a lei e que se apresenta de uma maneira frugal, lacônica, como nós encontramos em Gênesis 14, 20, que é o primeiro ato de dízimo que encontramos em Abraão. Eu posso fazer teologia a partir daquilo ali? Então, percebe que o assunto ele tem desdobramentos e toca em vários elementos importantes, desde a exegese de uma passagem, relação entre os testamentos, até a forma de lidar, o material que eu vou usar para fazer a minha teologia. E também chegamos ao ponto final, que não é um ponto que nós queremos tratar aqui, que é a questão da eclesiologia. Quando você lida com o dízimo, também um desdobramento disso é como a igreja vai lidar com isso. E aí tem outros desdobramentos que envolvem, por exemplo, o conceito de governo de igreja, o entendimento de governo de igreja, que também vai ser uma forma de lidar com essa questão, tá bom? E a história da igreja? Eu não vou falar sobre a história da igreja e o dízimo, porque, primeiramente, tem muito material, tem muita coisa escrita interessante sobre como a igreja se comportou ao longo da história sobre o dízimo. E em todos os textos que eu procurei, pesquisei, o fato é que não há uma visão predominante ao longo da história da igreja. Tá? Não existe uma visão que predomina. Isso varia muito e muitas vezes a variedade de conclusões nem sempre passa por questões de texto bíblico. Às vezes é uma questão histórica mesmo que explica muitas coisas. Tá? Agora, por que começar com o Antigo Testamento? Por que não ignorá-lo? Por que simplesmente não ir logo para o Novo Testamento? Primeiro, porque toda a palavra de Deus é útil, tá? E mesmo reconhecendo que existe um desenvolvimento histórico na Escritura, onde temos movimento aí de continuidade e descontinuidade, as descontinuidades têm muito a nos dizer. Mesmo os sacrifícios não sendo válidos nos nossos dias, eles têm muito a nos ensinar sobre a visão de Deus, sobre a relação de Deus com o pecado. Então, há muito o que aprender. Segundo, como nós vamos ver daqui a pouco, as passagens, por exemplo, do Novo Testamento apelam, aludem e ecoam muitas vezes passagens do Antigo Testamento. Então, não tem como você fazer uma boa teologia de um assunto sem passar pelo Antigo Testamento. E aqui eu quero classificar as passagens do Antigo Testamento em dois grupos. O primeiro grupo é aquele texto que descreve as narrativas da prática, né? Ou condenação pela ausência da prática. Então, você tem a passagem, por exemplo, de Gênesis, duas passagens antes do estabelecimento da lei e após o estabelecimento da lei. Essas passagens que vocês estão vendo aí, elas são descrições do fenômeno. Elas não são, digamos assim, leis com respeito ao doar, ao dizimar, tá? Mas simplesmente descrições. Isso aconteceu, ou isso deixou de acontecer. No caso, o ato de dar o dízimo. E nós temos outro grupo, que é o segundo grupo, que são ordens, leis, estipulações sobre o dízimo.
Nós queremos olhar esses textos, não todos eles, mas os principais, para a gente então chegar a uma conclusão sobre o que o Antigo Testamento ensinava sobre dízimo. Primeiramente, entender o que significa a palavra dízimo, de onde vem essa palavra, qual a ideia dela. A palavra dízimo vem dessa palavra hebraica, tá? E a ideia de tomar a 10ª parte. No seu sentido mais fundamental, então, o vocábulo traz a referência à 10ª parte de qualquer coisa, tá? Então, diferente das unidades de medida, como côvado, por exemplo, ela não tem uma aplicabilidade limitada. Por exemplo, a palavra pote, ela era usada exclusivamente para líquidos, como côvado era restrito ao mundo das distâncias, tá ok? Mas o dízimo, essa palavra, ela é uma medida de proporcionalidade. Ela poderia ser aplicada a qualquer valor financeiro, peso, distância, líquido. Isso faz dela um tipo de unidade de medida de alcance universal, ok? Então, ela não tem um objeto específico. Quando no português aqui a gente usa milímetros ou litros, essas unidades de medida, elas têm um limite. Ela só pode ser aplicada a líquido, só pode ser aplicada à distância. O dízimo, não. O dízimo é uma unidade de proporção. Então, é importante a gente entender que estamos lidando com uma unidade de proporção, tá? E não a medida exata de algumas coisas, não digo exata de quantidade. Então, aqui é de extrema importância entender que, ao lançar mão dessa referência numérica, o autor ou locutor do texto, ele revela a sua preocupação primária não está na quantidade em si, mas na proporcionalidade. Então, quando o texto diz que Abraão deu dízimo, o autor do texto, não leva a gente a pensar em uma quantidade específica, mas entender que existe uma proporção ali que foi dada. Esse é o elemento importante. Então, o objetivo é direcionar a atenção do leitor ou do ouvinte para determinada quantidade, e aí é uma expressão importante, à luz do todo. Isso faz do dízimo uma medida comparativa, onde o olhar daquele que pratica, se eu vou praticar o dízimo, eu tenho que olhar obrigatoriamente e primeiramente para o todo, e só posteriormente olhar para a parte. Então, é impossível aplicar o dízimo no Antigo Testamento sem ter uma visão do todo, sem um senso comparativo, ok? Que, então, decorre dessa separação da parte. Então, antes de separar uma parte, eu tenho que entender o todo. Esse exercício comparativo é muito importante. Se Deus não disse para Abraão ou para um povo específico, olha, eu quero essa quantidade aqui, tá? Eu quero que você traga ao templo essa quantidade X. Ele não entrou em mérito de quantidade. Quando eu falo em quantidade, eu só olho para aquilo. Mas se eu falo em proporção, eu tenho que obrigatoriamente olhar para o todo. O olhar daquele que vai entregar o dízimo passa primeiramente pelo todo, para ele ver o todo, para somente depois fazer uma separação da parte. Esse exercício é importante para entender o mecanismo ou a essência do dízimo, tá? Uma implicação, então, sobre o efeito do vocábulo no leitor das narrativas. Então, uma coisa é você, como adorador israelita, adorando a Deus, entregando o seu dízimo. Você, então, olha para o todo, depois olha para a parte. Agora, eu, o leitor, lendo Abraão dando dízimo, qual é o efeito disso? O efeito no leitor das narrativas, veremos nas análises seguintes, mas podemos já adiantar que o valor propriamente dito nunca é o mais importante. Aliás, quando o assunto é ofertar, o que a teologia do dízimo nos ensinará é que precisamos nos livrar da mentalidade do valor em si e direcionar nossa atenção para o conceito de proporcionalidade. Okay? E aí vamos à primeira passagem do Antigo Testamento, que é Gênesis, a primeira passagem. O texto é muito simples, diz somente só isso. E Abraão deu dízimo de tudo. Tá? Não há uma palavra sequer sobre a razão, nada sobre a origem, talvez porque se apresenta como o texto primário para eles, ou a natureza da prática, se era uma prática regular, nada é dito. O que podemos dizer, considerando somente o texto aqui, Abraão direcionou o dízimo a um sacerdote misterioso, Melquisedeque, o conteúdo era proveniente dos despojos de uma guerra e foi fruto da sua gratidão e da sua confiança. É isso que a gente pode dizer, não tem muito o que dizer. O fato é que quando você está diante de um texto do Antigo Testamento, principalmente as narrativas do Antigo Testamento, elas têm como uma das características
ter um texto mais lacônico, mais simples, frugal, um texto muito curtinho. Geralmente, diante de textos dessa natureza, textos curtos, é esperado, então, do leitor que ele tenha algum conhecimento que faça as conexões, ok? Geralmente é isso que acontece. Ou que você continue lendo, porque lá na frente você vai ter um desdobramento melhor desse assunto. Mas o fato é que o texto é muito curto, e daqui a pouco a gente vai ver a relação dele com a lei de Moisés. O caminho interpretativo. Interessante observar o caminho interpretativo daqueles que defendem a prática contemporânea dos dons não, do dízimo, e para aqueles que rejeitam, né? Geralmente, eles separam. Geralmente, na hora de falar ou a favor ou contra o dízimo, eles dizem assim, ó, Abraão deu o dízimo antes da lei, então não depende da lei. Aqueles que querem defender a contemporaneidade do dízimo, eles separam Moisés, digamos assim, de Abraão. Querendo dizer, tá vendo? Ó, o dízimo não está preso à lei mosaica. Aqueles também que querem dizer, olha, o dízimo não é para nós, eles também fazem o mesmo caminho de separação, que é separar o ato de Abraão com a lei mosaica. Eles separam esses dois atos, dizendo o seguinte, olha, esse comportamento de Abraão não é o comportamento mosaico da lei. Esses dois caminhos, para mim, esse caminho que é comum, mesmo que a conclusão seja diferente, o caminho é comum. Para mim, esse caminho aí, ele é um caminho complicado, porque ele vai separar o que eu creio que não pode ser separado. Tá? Qual é a ideia? Primeiro, eles vão dizer que nós estamos diante de em Gênesis 14, lá é um ato descritivo, não é uma lei. Enquanto que Moisés é lei, é prescritivo. Então, primeiro ponto aqui, ó, assegurar que há uma distinção entre Abraão e Moisés, ou colocando Abraão e a lei, entre o descritivo, Gênesis 14, e o prescritivo, Números 18, outras passagens, Deuteronômio 18, está longe de ser suficiente. É somente o primeiro passo na longa caminhada interpretativa. Além disso, trata-se de uma distinção analítica que necessita ser seguida por uma proposta harmônica. Não adianta só você dizer assim, Abraão é lei, desculpa, Abraão é descrição, Moisés é lei. Se você fizer essa distinção, não adianta só você fazer uma distinção. A pergunta que você tem que fazer depois é, então como é que eu relaciono um com o outro? Qual a relação de um com o outro? Até porque eles fazem parte de uma obra só. O Pentateuco é uma obra única. As conexões de um livro para o outro são conexões de uma obra só. Então não adianta você dizer assim, é lei ou é descrição, é narrativa histórica e o outro é prescrição. Não adianta fazer essa divisão e não depois propor algum nível de harmonia entre os dois. Tá? É basicamente isso que eu falo. No final, observa aí nas últimas linhas desse texto, eu digo o seguinte, mesmo reconhecendo as escrituras como uma obra que passou por um processo histórico de produção, não se pode ignorar a completude e, à vista disso, tomá-la como uma obra só. E aí eu vou citar um estudioso do Antigo Testamento, que eu gosto muito, que ele vai dizer o seguinte, ó, Gênesis, tal como todos os textos históricos da Bíblia, podem ser descritos como história teológica. Ou seja, eu não posso somente dizer assim, é uma narrativa. Se é uma narrativa, eu não posso trazer para a minha vida. Só que o texto bíblico, ele possui basicamente três naturezas que não podem ser ignoradas. Primeira natureza é um texto, é uma obra literária. Eu não posso reconhecer elementos, deixar de reconhecer a literatura envolvida, os elementos literários do texto. Segundo, é uma obra de teologia. Terceiro, envolve elementos históricos, tanto dentro do texto como a história do próprio texto. Então, eu não posso ler um texto bíblico dizendo assim, isso é narrativa, isso aí, mas não é só narrativa, é uma narrativa teológica. Tem algo a me dizer, tem algo a me ensinar. Eu não posso simplesmente dizer isso é narrativa e colocar o texto de lado. Quando eu comecei a estudar sobre dízimo e ler vários livros sobre dízimos, esse foi um mal-estar que gerou em mim, porque toda vez que eu ia ler chegar alguém para falar de Gênesis 14, o autor dizia, esse dízimo não é o dízimo da lei de Moisés, esse dízimo não é igual a Moisés, isso aqui é uma narrativa, então isso não cabe a nós. E a pergunta que eu fazia no final é, e o que esse texto tem a dizer para mim agora?
É uma narrativa teológica. Qual a verdade teológica que está ali? Eu gosto também do John Frame, quando ele vai dizer o seguinte, pensando nessa questão de descrição, prescrição. É interessante, ele vai dizer, é importante considerar como material na escritura que não é legal em forma, pode ser relevante para a ética. Porque a ideia é muita gente assim, ó, como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Qual o comportamento devido? Eu tenho que procurar nas leis. O John Frame vai dizer, não, as narrativas também têm muito a nos dizer sobre isso. Portanto, se fizermos a pergunta normativa, como Deus quer que eu viva, devemos buscar a resposta na Bíblia inteira, não apenas em seções específicas legais, as leis. Não. Nesse sentido, a Bíblia inteira é lei. Nesse sentido, a Bíblia toda deve ser considerada na hora em que eu quero saber realmente o que Deus espera de mim. Ok? Com tudo que é criado, nenhum texto é autorreferente, ou seja, esse texto precisa ter um contato com outros textos. Existem textos mais carentes de informação, que é o caso desse texto aqui, de Gênesis 14 e 20, e a falta dessa informação pode indicar que o leitor tinha um conhecimento e o autor tinha um conhecimento comum, por isso que o texto ficou curtinho, porque eles sabiam do que estava pressuposto e aludido naquele texto. Tá? Em outras palavras, há uma dependência textual ou informativa, muitas vezes. Então, não se pode ignorar uma informação que está pressuposta no texto aqui. No caso de Gênesis 14, Abraão deu dízimo de tudo, a intertextualidade, ou seja, a relação entre os textos, precisa ser considerada, primeiramente, dentro do próprio Pentateuco. Então, eu tenho que estudar esse texto pelo Pentateuco. E é interessante ver como o Pentateuco é estruturado. Se entendermos o Pentateuco é estruturado de maneira concêntrica, ou seja, ele depende um do outro, é uma obra só, devemos primeiro vê-lo como uma peça literária única. Qual é a ideia? Eu não posso ver Gênesis e separar Gênesis de Deuteronômio 14. Eu não posso separar Gênesis 14 de Números 18. Eu não posso fazer essa ruptura. Tá? Então, eu preciso trabalhar. Um está em prol da outra. Então, a narrativa dos patriarcas, de alguma forma, trabalha em prol da lei, situando a questão histórica. Então, é interessante você ver, deixa eu tentar pular um pouquinho aqui, o Longman, por exemplo, diz o seguinte, do mesmo modo que o Êxodo e Levítico, Números, inicia-se com a conjunção I, mostrando uma continuidade que existe entre os livros do Pentateuco. Então, Deus deu a lei para o povo de Israel. Você tem que dar o dízimo, ok? Quando eles liam a narrativa de Abraão dando o dízimo, certamente aquela narrativa que foi escolhida pelo autor Moisés, ela não está ali à toa. Ela está a serviço, dentre outras coisas, também da lei em seguida. Então é importante para quem ia adorar no templo, ver o exemplo de Caim e Abel. Olhar para aquela narrativa, de alguma forma, ajudava eles a entender o espírito da lei. Ok? Então, a gente tem que ter um comportamento mais do autor de Hebreus, de juntar as coisas e não separar as coisas. Tá? Ressaltando aqui a unidade do Pentateuco, então, há elementos textuais suficientes para a gente defender uma relação muito próxima entre as narrativas e o material legal de Moisés. Em Gênesis 26, por exemplo, temos porque Abraão lhe obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. A gente pergunta, que leis são essas que Abraão seguiu, se a lei não tinha sido dada ainda para o povo de Israel? Seja qual for a natureza dessas leis que estão referidas aqui no capítulo 26 de Gênesis, certamente Moisés tinha um interesse, no mínimo aqui, de aproximar Abraão das leis dadas ao povo de Israel, nos dias deles. Tá? Então, a presença da palavra correlata lei revela que há uma abrangência aqui envolvendo a obediência de Abraão. Então, aquele relato narrativo de Abraão está ali não à toa, está a serviço das leis que vêm logo em seguida. Em outras palavras, é importante para o povo entender que Abraão seguia a lei. O mesmo pode ser dito de Enoque, por exemplo. Lá em Gênesis 5:24, diz que Enoque andou com Deus. O Carson vai dizer para a gente que depois da lei, essa linguagem foi usada para aqueles que obedecem à lei. Então, essa expressão está lá para dizer, olha, aquele homem seguia a lei. Abraão seguia a lei.
Então, o povo de Israel está recebendo uma lei agora, mas eles sabem que pessoas que vieram antes dele cumpriram essa lei. Não nos mesmos detalhes, mas aquela narrativa está lá para reforçar essa verdade. Tá? Então, tem várias leis que foram, eu coloquei aqui entre aspas, antecipadas, né? Por exemplo, a linguagem de sacrifícios em Levítico, a categorização de animais como limpos lá na Arca de Noé, a circuncisão, a lei do levirato, a espera de 7 dias na Arca de Noé também. O mesmo pode ser dito dos sacrifícios, né? Narrativas ensinam os princípios chaves dos sacrifícios. Com tudo isso, eu quero dizer o quê? Que você não pode simplesmente ignorar Abraão e dizer, isso aqui é narrativa, isso aqui não é lei, não serve para mim, porque é uma obra só. Então, além disso, nós temos uma tendência natural à harmonização das coisas. A gente precisa entender isso, harmonizar os temas, né? A questão não é que devemos harmonizar ou não, pois a harmonização é uma característica inevitável, praticamente universal do dia a dia. Então, o Abner Shu vai dizer, a harmonização acontece intuitivamente e tem sido característica da interpretação bíblica. Ok? Resumindo tudo aqui, para chegar ao ponto de Gênesis 14, existe uma relação particularmente próxima entre Gênesis e os próximos 4 livros do cânon. Gênesis dá informação de background para a gente, para os leitores do Êxodo e Deuteronômio. E isso, por sua vez, tem claramente implicações interpretativas. O nosso entendimento é de que, seja qual for o objetivo de Moisés, o que não pode se negar é que a narrativa é um instrumento que, por um lado, uma vez somado, enriquece o nosso entendimento da lei, do que é exigido na lei. Por outro lado, quando eu comparo Abraão com o que é exigido da lei, eu vejo que nem tudo é igual, mas ainda assim eu tenho acesso à essência da lei. Passagens como essa de Gênesis 14 e 20, quando são consideradas ou unidas à luz da lei mosaica, propiciam uma visão mais completa. Consequentemente, podem revelar melhor a essência dessa prática que é o dízimo. Aqueles que guardavam a lei deveriam ver Abraão algo que levasse ao melhor entendimento da prática do dízimo. O mesmo pode ser dito da oferta de Caim. Então, não separe, sabe, descritivo de prescritivo ou Gênesis, narrativa de lei, porque um está somando com o outro para que, juntando os textos, eu possa ter uma noção da essência do que é dar o dízimo. Tá? Semelhanças que nós temos são ato de gratidão, não é expresso em valor exato, mas proporcional. Há uma semelhança entre Abraão, eu estou dizendo Abraão e Moisés, narrativa e prescrição. Há um elemento comum, qual é? Não é o valor exato que está sendo levado em conta, é a proporção. E outra semelhança, o dízimo foi devotado a uma pessoa qualificada, no caso. Tanto em Abraão como na lei, ela deveria ser dada a uma pessoa qualificada, no caso, sacerdote. Tá? Hebreus capítulo 7 entra aqui por quê? Porque Hebreus 7 cita essa passagem de Gênesis 14. Tá? Eu, particularmente, não creio que essa passagem tem muito a nos dizer sobre o dízimo nos nossos dias. Eu acho que a contribuição nesse texto para esse assunto fica por conta de que não era qualquer pessoa que deveria receber o dízimo. Basicamente é isso, mas eu não penso que esse texto tem muito a nos dizer sobre a questão da contemporaneidade da prática de dar dízimo hoje, por exemplo. Tá? É basicamente isso aqui. E ele também nos ensina sobre a postura do doador. Abraão deu dízimo, mas reconheceu Deus como aquele que possui todas as coisas. Então, o dízimo, portanto, em Gênesis e em Hebreus, é a parte do todo. Segunda passagem que eu quero citar aqui para vocês rapidamente, aqui eu vou tentar correr para chegar em 1 Coríntios 9, é Gênesis 28. Aqui, o dízimo aparece como um voto, é Jacó fazendo um voto. E como um voto, estamos diante de algo que deveria ser controlado, porém não exigido legalmente. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um voto porque a lei não exige que você faça aquilo. É um voto, é algo além. Mas, ao mesmo tempo que é algo além, não é porque é além que você pode fazer qualquer coisa, ele precisa ser controlado. Então, os votos, como a gente vai ver depois em Levítico, precisam ser controlados, como no caso de Moisés. Mas existem algumas distinções interessantes entre os votos que a gente vê, por exemplo, no livro de Levítico, e o voto que você encontra aqui em Jacó.
Então, o primeiro ponto é, geralmente, os votos, eles têm um elemento intensificador. No caso, por exemplo, do nazireu, não tocar em vinho, não tocar em nada de uva. Isso não era uma lei para o povo de Israel. O voto, ele vem intensificar, trazer uma restrição que não era para todo mundo. Por isso que é um voto, tá? E os votos, eles eram temporários e resgatáveis, o que não é o caso aqui, tá? O conteúdo das condicionais aqui, porque o que nós encontramos aqui? Jacó dizendo, olha, se o Senhor, e se o Senhor fizer isso e aquilo, eu vou dar o dízimo. O conteúdo dessas condicionais de Jacó não foi criado pelo próprio Jacó, mas provém das promessas de Deus. Isso é muito importante. Jacó não está negociando com Deus, tá? Quando alguém diz assim, se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der um filho, esse tipo de voto e tipo de condicional é construído a partir do seu desejo. Mas no caso aqui de Gênesis 28, todas as condicionais de Jacó não vêm do desejo de Jacó, vêm das promessas de Deus. Deus prometeu, eu vou dar isso, isso e isso. Aí ele vai dizer, se o Senhor der isso, isso e isso que o Senhor prometeu, então eu vou dar o dízimo. Então, é importante entender que ele não está fazendo uma negociação com Deus aqui, tá? O conteúdo do voto não inclui somente o dízimo aqui, mas o reconhecimento de Deus. Em outras palavras, o que Jacó está dizendo é que reconhecerá o cumprimento de suas promessas com o dízimo. Deus não condicionou o cumprimento da promessa ao dízimo. Foi Jacó quem condicionou isso a ele mesmo. Mas Deus não disse assim, se você der o dízimo, eu vou cumprir. Isso foi uma coisa que o próprio Jacó fez com ele mesmo. E também marcado pela promessa de Deus. A resposta de Jacó, então, diante da promessa de Deus, foi adoração. E isso incluía o reconhecimento financeiro proporcional. O que o povo deveria aprender com esses dois exemplos, Abraão e Jacó, em Gênesis, é que ambos surgem de gratidão e essa se revela numa matemática proporcional. Jacó não estipulou quantidade, mas proporção. Assim como Abraão também, em Jacó, o dízimo é parte do todo, em que Deus é quem dá o todo. Ok? A resposta de Jacó, desculpa, dízimo aqui, então, é a resposta digna que se tornou a lei Moisés, ou uma resposta a uma lei já existente de gratidão. O fato é que as duas podem e devem andar juntas. Isso fica claro no registro de 2 Crônicas, onde encontramos ali a obediência e a generosidade. A gente tem que ter muito cuidado em distinguir uma coisa da outra. Espera aí, eu sou obrigado? Se é obrigado, então não é generosidade. Essa dicotomia ou essa separação entre generosidade e obrigação, ela não está no texto bíblico. Porque em 2 de Crônicas, as pessoas fazem isso porque é devido fazer isso e, ao mesmo tempo, elas são gratas e generosas por isso. Porque aquilo que é obrigado precisa ser, digamos assim, a resposta a uma obrigação deve ser algo, por exemplo, com um peso. Não é o caso aqui. E aí vamos para a lei, rapidamente. Vou tentar correr com vocês aqui para ver se eu chego em 1 Coríntios. Então, nós encontramos a lei, basicamente, 3 dízimos. Há muita discussão sobre a quantidade de dízimos no Antigo Testamento, mas existe basicamente 3. Isso aqui é quase um consenso, tá? E esses são os dízimos. Geral, o dízimo da refeição sagrada e o dízimo de caridade. A refeição sagrada, o dízimo geral é para os levitas, os sacerdotes, né? E a refeição sagrada é aquele momento de festa que o povo tinha. E o dízimo da caridade, que era feito de 3 em 3 anos. Ok? E aí eu coloquei um texto aqui de Tobias, e eu vou pular esse texto porque é muito longo, mas a ideia é mostrar que já na tradição judaica você encontra base para essa distinção de 3 dízimos. Tá? Então, em Levítico, por exemplo, é uma passagem que fala de dízimo. O tópico maior nessa seção aqui são os votos e a possibilidade de resgate. Se você lê o capítulo todinho, a ideia lá do texto de Levítico 27 é de que você, ao fazer voto, você pode fazer o resgate do voto. Tá? O voto, então, não é algo exigido, mas ainda assim ele deve ser controlado e regulado, como eu falei para vocês anteriormente. A preocupação de Moisés aqui é com o cancelamento dos votos.
ok? Segundo Harrison, um voto a Deus colocava a pessoa ou os bens num relacionamento consagrado especial que ficava fora das exigências das normas da lei. Então, qual a relação entre o dízimo com os votos e o resgate? Qual é o ponto aqui? O dízimo aparece no versículo 26 do capítulo 27, onde a preocupação é alistar o que não pode ser objeto de voto, indicando o que dele pode ser redimido e o que não pode ser redimido. Tá? O elemento diferenciador aqui, dessa passagem, fica por conta, quando eu digo elemento diferenciador, eu quero dizer assim, qual é a colaboração desse texto para o dízimo? Ele vai dizer, fica por conta dos animais, aqui, e também a ausência, ausente nas outras passagens, e a possibilidade do resgate também. Ok? Números 18, talvez a passagem mais direta sobre o dízimo, e fala do dízimo geral. E a grande contribuição aqui para a gente é esse texto é o que traz maior contribuição. Tá? Um Cottrell vai falar aqui que o dízimo não era um salário, tá? Mas era uma herança. Só que no verso 21 deixa claro que eles recebiam pelo seu trabalho. Isso é importante, porque o dízimo é direcionado para os levitas. O que o David Cottrell vai dizer é, olha, esse dízimo aqui não é salário, esse dízimo aqui é herança. O problema é que está conectado com o trabalho. Então, a despeito dos beneficiados pelo dízimo dos israelitas, os levitas recebiam não do povo, mas de Deus. Isso é importante. Então, assim como o povo não pagava os levitas e recebia como sendo de Deus, então o ponto é, o israelita dá o dízimo a Deus e Deus dá o dízimo para os levitas, porque é trabalho deles também. Então, uma das grandes mensagens dessa prática aqui colocada nessa passagem é que a divisão entre elementos administrativos e adoração é equivocado. Não existe essa distinção. Esse dinheiro aqui é uma coisa administrativa. Não existe isso. Toda aquela doação que era feita a Deus, ela passa para os levitas como um salário deles. O israelita não pagava o levita. Deus pagava o levita pelo israelita. Isso é importante. A outra passagem aqui é de Deuteronômio. Aqui nós encontramos o que alguns chamam de segundo dízimo, o dízimo festivo, e o terceiro dízimo também, que é o dízimo dos pobres. Essas duas passagens aí, tá? Quanto ao primeiro, que é o dízimo festivo, temos razões para crer que estamos diante de uma outra categoria de dízimo. Realmente se justifica ser um dízimo diferente. Por quê? Porque lá em Números 18, o texto que a gente acabou de olhar, depois de receber o dízimo do povo, os levitas deveriam entregar o dízimo dos dízimos. E aqui os levitas participam do dízimo dos outros. Então não tem como eles dar o dízimo do dízimo. Então por isso que nós entendemos que é uma segunda categoria de dízimo mesmo. Aqui o dízimo deveria ser dado em lugar determinado. Tá? Já em Números 18, 31, eles poderiam comer esse dízimo em qualquer lugar. E em 14, 27, né, que é o do Deuteronômio, parece ser uma referência ao dízimo levítico, lá de Números 18 e Levítico 27. Tá? Há o dízimo de caridade, que é o terceiro dízimo, né? Ele era oferecido de 3 em 3 anos e não tinha como alvo somente os levitas, como o dízimo geral, que é o primeiro dízimo, ou o próprio participante do festivo, mas a ideia era que quem era abençoado com esse dízimo? Levitas, estrangeiros, órfãos, viúvas. Considerações finais sobre o Antigo Testamento. Tá? Primeiro, o princípio da proporcionalidade não é exclusivo de uma época, Abraão ou de Moisés. Ele, juntamente com o princípio da regularidade, separa a generosidade da mesquinharia e a ingratidão da gratidão. Nas narrativas, doação proporcional vinha do reconhecimento de que o todo é de Deus. Tá? No Antigo Testamento, antes e depois de Moisés, gratidão e generosidade possuem referenciais matemáticos. Não se avaliava a generosidade somente pela intenção do coração. Existia uma referência matemática de proporcionalidade que orientava objetivamente os tementes a Deus. Optar pela primeira, ou seja, eu quero doar somente pela intenção, sem entregar, somente o entregar ao terreno obscuro da subjetividade. Qual a ideia? Se eu for doar somente baseando nas minhas intenções,
eu entro na subjetividade. Optar somente pelo segundo, seguir uma norma, digamos assim, numérica, proporcional, pode nos levar ao legalismo e a uma religião vazia. O que nós queremos, na verdade, são os dois, ok? Ou pelo menos era o que se queria do povo do Antigo Testamento. A obrigação não anula a generosidade, isso é importante entender, tá? Eu creio que a obrigação está na... A gente tem que conectar a obrigação com disciplina, ok? E mesmo quando as pessoas são diretamente beneficiadas, quando o dízimo, tanto o dízimo como a oferta são direcionadas a Deus. O reconhecimento de que tudo é de Deus. Antes de ser uma questão administrativa, é uma resposta a uma verdade teológica. Então, isso será reforçado quando a gente analisar, quando a gente analisasse 2 Coríntios, 1 Coríntios 16, toda a responsabilidade para com os que viviam no serviço do templo, os levitas lá, passava pelo reconhecimento de que o dízimo era de Deus. Então, é importante essa questão das finanças administrativas ou não, porque essa separação não existe no Antigo Testamento. Então, vamos lá para o Novo Testamento, correndo aqui desesperadamente, ver se eu consigo chegar ao ponto que eu quero. Eu vou pular logo para esse texto aqui, tá? Que eu creio que é um texto ignorado demais quando o assunto é dízimo. O texto vai dizer o seguinte: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? E aí ele usa uma expressão muito importante. Da mesma forma, o Senhor ordenou, certamente uma referência a Jesus, que ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ok? Em um contexto envolvendo direitos, obrigações e finanças. O que fica claro nesse texto aqui é que há, de alguma forma, daqui a pouco a gente chega lá, alguma conexão entre a prática do Antigo Testamento e as obrigações da igreja para com seus obreiros. Isso aí, para mim, fica muito claro com a expressão rossaltos, que é a palavra grega que aparece aqui, que é traduzida como da mesma forma. Okay? Vamos, então, falar um pouco sobre esse texto aqui. A temática desse texto não é dízimo. Tá? A temática aqui dos direitos do apostolado estão a serviço de um outro tema, que é o tema maior, que é o direito de escolha, visando o benefício do outro. Qual é o ponto aqui? Se você tiver a Bíblia aí na sua mão, perto de você, abra em 1 Coríntios capítulo 9, e logo no começo dessa passagem, você vê Paulo falando dos seus direitos de apóstolo e tudo mais. O ponto de Paulo aqui, até o versículo 14, basicamente é falar dos seus direitos. A partir do 14, ele vai falar que ele vai se desfazer desses direitos. O nosso ponto não é esse desfazer-se dos direitos, tá? Mas o fato de que Paulo tem direitos. Essa toda a argumentação de Paulo, do 1 ao 14, é eu tenho direitos. Ao dizer que ele tem direitos em relação à igreja, ele está dizendo indiretamente que a igreja tem deveres em relação a ele. Ok? Então, o ponto aqui é qual é o assunto maior. O assunto maior está no capítulo 8 até o 10, que é a relação do povo de Corinto com a adoração e as carnes sacrificadas a ídolos. E o ponto de Paulo é: nós temos que entender que, por benefício do evangelho, a gente tem que se desfazer dos nossos direitos. Então ele vai dizer, eu vou dizer para você agora dos direitos que eu tenho e que eu abro mão desses direitos. Mas eu quero deixar claro que esses são direitos meus. E se são direitos meus, são deveres de vocês, da igreja. Então, aqui a gente pode aprender muito sobre apostolado, a gente pode muito aprender sobre a responsabilidade financeira da igreja, mas o que eu quero reconhecer aqui é que a temática do texto não é essa. A temática do texto é essa ideia de exercer a minha liberdade de maneira sacrificial, onde eu abro mão dos meus direitos. Mas é importante, nessa discussão toda, entender o que é direito. E quando ele vai falar o que é direito, a gente aprende muito sobre a questão financeira da igreja e a relação financeira da igreja com os seus obreiros. E aí ele começa uma série de perguntas. Observe aí a sua Bíblia. Você começa a ler o texto e ele começa: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Ele começa uma série de perguntas e o texto basicamente é pergunta.
São inúmeras perguntas. Pode observar. Olha o seu texto aí. Versículo 8, pulando aqui. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa. Então ele está perguntando, perguntando. Esse é um recurso retórico. Então, um dos primeiros sinais do sentido aqui, que não pode ser ignorado, é que Paulo está usando muitas perguntas. Tá? É uma pergunta em série aqui. Geralmente, quando você tem perguntas duplas, como é o caso de Romanos 9, 19, elas muitas vezes têm um efeito de amplificar o argumento. Mas aqui a ideia é de sobrecarregar o ouvinte. Tá? O que Paulo está querendo fazer de alguma forma? Ele tá meio que colocando o leitor no canto. Ele está tipo cercando o leitor, entendendo? Ele vai dizendo assim: eu sou apóstolo, eu fiz isso. Aí você vai a resposta é sim, sim, sim. Então você vai começando a cercar a pessoa. É um tipo de afirmação indireta, tá? Então esse é um recurso retórico de Paulo na sua exposição. E ele aqui, isso diz muito sobre o espírito do texto. Paulo está trabalhando o convencimento. Perguntas negativas aqui, muitas inclusive são negativas, você começa com não, 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 são as mais assertivas das perguntas, porque elas exigem a resposta do leitor. Então não é tanto que a pergunta negativa é uma afirmação indireta, tá? Ela pode ser coerciva, o que é o caso do nosso texto aqui. As perguntas não têm o objetivo primário de informar, isso é muito importante. A qualidade aqui informativa das perguntas são menores do que as retóricas. Paulo não está querendo informar. Ele sabe que todos têm um conhecimento em comum. E ele usa esse conhecimento em comum para colocar o seu leitor no canto e dizer, exatamente, para eles concluírem, realmente Paulo tem direito de receber da comunidade e realmente ele fez o sacrifício. Então Paulo está cercando seus leitores. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está diante de uma acusação. O texto é uma resposta a acusações que fazem contra Paulo. E Paulo está dizendo, eu não recebo de vocês, não é porque eu não tenho direito, é porque eu amo o evangelho. Ok? Pelo conteúdo e a forma das perguntas, fica claro que Paulo tem um ponto de partida de sua argumentação, um conhecimento compartilhado entre eles. Ou seja, Paulo não informa, ele lembra de maneira retórica os seus leitores, visando construir uma argumentação. Essa, por sua vez, parte do óbvio. Ele começa partindo do óbvio. Todos que trabalham esperam e devem receber. Isso é óbvio. Depois ele vai, né, a obviedade e a amplitude das fontes usadas por Paulo mostra que seria louco você ir contra Paulo, tá? Porque ele começa das coisas mais óbvias, tá? Pega o texto aí, por exemplo, aqui, ele começa dizendo, a partir do versículo 7, quem serve como soldado à própria custa? Tá? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Então, nos primeiros versículos, primeiras perguntas aqui do versículo 7, elas levam a pessoa primeiro para um senso comum. Vem cá, quando alguém faz alguma coisa, ela não recebe? Ela não participa daquilo de alguma forma? Isso é senso comum. Ele começa do senso comum, depois vai para o Antigo Testamento, depois vai para Jesus. Então, o leitor fica cercado, entendeu? A ideia de Paulo é, querido, tudo que eu faço pelo Evangelho, eu tenho direito de receber alguma coisa. Certo? Deixa eu voltar aqui. E aí ele usa uma palavra que aparece várias vezes, que é a palavra exousia, é grega, que é a palavra que pode ser traduzida como também direito. Tá? Ela trata desse assunto para mostrar, aliás, ele trata desse assunto para mostrar que ele estava fazendo era deixado de lado pelos seus direitos, o que os coríntios poderiam não entender. Os primeiros 14 versos aqui mostram que Paulo tem um direito em relação à igreja. Eu tenho direitos em relação a vocês, tá? Pelo que eu faço. A partir do versículo 14, desculpa, versículo 14, não, versículo 15, ele vai dizer, eu não vou usar desses direitos. Mas para dizer no versículo 15, eu não vou usar os meus direitos, ele teve que primeiramente argumentar dizendo, eu tenho direitos. Então ele começa aí, a base dele é essa daí, ó. Primeiro o senso comum, quem planta uma vinha, depois ele vai para o Antigo Testamento, e aí nós chegamos no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, olha, versículo 9, pois está escrito na lei de Moisés,
não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Aí ele pergunta, por acaso é com bois que Deus está se preocupando? Ele é preocupado com boi? Essa é a preocupação de Deus aqui? Ele não está querendo nos ensinar alguma coisa? Então é interessante como Paulo usa o Antigo Testamento aqui. O que leva Paulo a chegar a fazer essa pergunta é porque ele leva muito a sério o que está lá no Antigo Testamento. E aquela passagem não pode ser assim, isso aqui é para Israel. Isso aqui é sobre bois. Não, isso aqui é para nós. Então a pergunta que Paulo faz é, Deus está preocupado com boi? Então percebe que ele começa do que é mais básico para o mais forte, do menor para o maior. Senso comum, Bíblia, até chegar no final, quando ele vai falar do Senhor Jesus. Então o senso comum diz que eu deveria receber alguma coisa, Paulo está dizendo. Depois ele vai dizer, o Antigo Testamento ensina isso para a gente. Tá? E ele vai dizer, versículo 10, não é certamente por nossa causa que ele diz, sim, isso foi escrito por nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. E aí, se entre vocês, fantástica declaração, semeamos coisas espirituais, pergunta, Paulo está colocando a pessoa num canto, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Entendeu? Então, a lógica de Paulo é, querido, se alguém, se você participa com pessoas das suas finanças, dos seus bens com outros, quanto mais com aqueles que te doam coisas espirituais. Entendeu? Daqui a pouco a gente chega lá na questão da argumentação aqui do versículo 11. E ele vai dizer, versículo 12, se outros têm o direito, olha a palavra direito aí, de ser sustentado por vocês, não temos nós, olha a expressão, ainda mais? Ainda mais por quê? Porque Paulo está trabalhando a argumentação do menor para o maior. Se você participa dos seus bens com os outros, que te dão coisas materiais, imagina com aqueles que te dão coisas espirituais. Entendeu? Então, a lógica de Paulo é a seguinte, vamos colocar aqui, tentar fazer uma aplicação rápida aqui. A lógica de Paulo é, queridos, vocês participam dos bens de vocês com outras pessoas. Pensando na nossa realidade contemporânea, você vai para o shopping lá e você deixa parte dos seus bens lá, você participa dele com pessoas. Por que não participar com aqueles que participam contigo de coisas espirituais? Essa dicotomia, né? Mas dinheiro, coisas espirituais, a gente vai corromper as coisas espirituais, não é o ponto aqui. O ponto é que, como é que você vai demonstrar sua gratidão, e não somente gratidão, mas o seu dever também, que deveria ser marcado pela generosidade, sem levar em conta bens materiais. Entendeu? Paulo está tentando afunilar a coisa. Ele começa com bom senso, chega com o Antigo Testamento, e aí ele finda com Jesus. Ele vai dizer, versículo 13, vocês sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Sabem disso, né? Beleza. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo ordenou. É uma ordem, é um mandamento para aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. E agora, qual é o ponto? O ponto de Paulo é, eu tenho direito de receber. Tá? Eu penso pela lógica de Paulo, ele diria o seguinte, eu mereço receber mais do que qualquer pessoa, porque o que eu estou dando para vocês é algo espiritual. Seria pedir demais algo material diante do espiritual que vocês recebem? Essa é a lógica de Paulo. Então, ele fecha o versículo 14, querendo mostrar para a gente, fechar o grupo, fechar os seus ouvintes, para que eles possam dizer o seguinte, realmente, Paulo tem direitos e nós temos deveres para com ele. Versículo 15, só para a gente fechar. Mas eu tenho usado nenhum desses direitos. Esse é o ponto. Eu não quero falar da postura de abstinência de Paulo dos seus direitos.
O meu ponto é entender os direitos dele para entender, para levar para a igreja a entender os seus deveres. Ok? Então, ao aplicar, ele usa a regra do menor para o maior. Observa bem. Se é verdade para os bois, é verdade também para os seres humanos. A ideia do Calva-Homer é essa forma de interpretar muito comum dos judeus, mas não somente dos judeus, é de que aquilo que se aplica no menor, aplica-se ao maior em maior proporção. Entendeu? Se Deus tem um cuidado com bois, tá? Se ele queria ensinar algo para nós por meio dos bois, querendo mostrar que os bois, entre aspas, têm direitos por estar trabalhando, imagina conosco. Então, é importante você entender essa argumentação do menor para o maior, porque é assim que ele se apresenta. Ele vai comparando. Entendeu? Então, ele vai comparando um com o outro. Eu vou colocar aqui um gráfico. Pronto. Do menor para o maior do texto. Você tem aí o boi, depois o homem. Depois você tem as coisas materiais e as coisas espirituais. Os outros que participam e nós, Paulo, falando. As leis do Antigo Testamento e o Senhor Jesus. Do menor para o maior, do menor para o maior, até chegar ao ponto de afunilar e dizer, e aí? Qual a implicação disso para o dízimo? Muita. Sabe por quê? Porque dentro da lógica de Paulo, o dízimo está aqui no menor. Ele é o menor. Ele é uma referência menor. Entendeu? O Senhor Jesus Cristo está aqui como uma ordem maior. Então, o dízimo aparece no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus Cristo aqui é muito maior. Então, algumas considerações finais aqui. Se você não contribui para com a igreja, há um pecado aí. Por quê? Porque a igreja tem suas obrigações. Ok? Nem todo ministro do evangelho deve receber. Às vezes, por amor do evangelho, nós que somos ministros, devemos fazer o mesmo que Paulo fez. Eu me lembro de uma vez, estava em São Paulo, num hotel com alguns senhores já mais experientes do que eu, e o filho de um desses senhores ligou, e ele estava do meu lado e eu ouvi a conversa, fui obrigado a ouvir a conversa. E o filho que estava do outro lado da linha dizia assim para o pai, eu subentendi, né? Eu não tenho como viver do ministério, pai, aqui. E o pai disse para ele no telefone, às vezes, o ministério nos sustenta. E às vezes, nós sustentamos o ministério. Era um senhor já de idade, e eu vi sabedoria nisso, porque tem momentos realmente que não dá. Paulo fez isso, né? No livro de Atos é registrado que Paulo procurou fazer tendas. Mas assim que ele recebeu a oferta de Filipos, ele voltou a trabalhar exclusivamente para o ministério. Então, esse elemento sacrificial é muito importante. Cuidado com as dicotomias entre espiritual e material, que Paulo tenta eliminar aqui nesse texto. E também primeiro em Romanos, capítulo 15, verso 27. Todos compartilham suas riquezas com os outros. Por que não com aqueles que levam as coisas espirituais? Te levam as coisas espirituais. Todos que estão aqui me ouvindo compartilham suas riquezas com demais pessoas. Todos compartilham o tempo todo. Estamos constantemente compartilhando de nossas riquezas, de nossos bens com os outros. Por que não, Paulo diria, com aqueles que trazem coisas espirituais? Paulo diria muito mais, a expressão que ele usa lá, muito mais. O espírito aqui do Calva-Homer, do menor para o maior, da passagem, faz acreditar que o que acontece no antigo é inferior ao que acontece no novo. O dízimo, para mim, é o referencial da antiga aliança e é o menor referencial. Entendeu? Não é o maior referencial. Eu quero terminar com duas citações aqui, aliás, três citações de antigos. Primeiro de Crisóstomo, na sua homilia a Efésios 4:2, ele diz: alguém me disse com grande espanto que fulano de tal dá o dízimo. Quão vergonhoso é o que foi dado como certo entre os judeus, agora se tornou uma coisa surpreendente entre os cristãos. Eu acho fantástica essa lógica de Crisóstomo. A ideia dele é, as pessoas agora estão surpresas porque algumas pessoas dão dízimo. Ora, isso
que era certo entre os judeus, agora se tornou uma coisa assim, grandiosa entre os cristãos. Eu dou o dízimo, como se fosse algo grandioso. Maravilhoso. O ponto é que a verdade teológica da superioridade das alianças, da nova aliança em relação à antiga, essa verdade teológica, a nova aliança superior à antiga aliança, ela também tem o seu, digamos, a sua expressão financeira. Paulo está dizendo, o antigo disse assim, Jesus disse da mesma forma. A grande pergunta que a gente tem que fazer é em que forma? Claro que não pode ser igual, mas tem um ponto de contato entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando Paulo diz, lá no templo, eles se sustentavam do templo, da mesma forma o Senhor Jesus Cristo disse também. Então, ponto de contato entre o Antigo e o Novo Testamento aqui se estabelece. A gente pode até discordar da natureza desse ponto de contato, mas o ponto de contato é estabelecido. Lá eles viviam das ofertas, aqui também. E o Senhor Jesus Cristo ordenou isso também, ok? E eu vou citar aqui pessoas mais contemporâneas, o Timothy Keller diz, dar o dízimo é o padrão mínimo para os fiéis cristãos. Perguntaram para o Timothy Keller uma vez, é certo dar o dízimo dar o dízimo no Novo Testamento, na época do Novo Testamento? Ele diz, não. E ele disse, ok. Ele disse, eu não terminei a minha resposta ainda. É não, no sentido de que aquilo é básico. Aquilo é básico demais, entendeu? A nossa aliança é superior. O Frame diz, eu recomendo o dízimo como o início do discipulado financeiro. Olha, é o início do discipulado financeiro, ou seja, está começando aí. Então, para resumir, qual é a minha proposta? É de que eu não posso olhar para o evento Abraão dando dízimo, o povo de Israel dando dízimo, e simplesmente dizer isso é narrativa ou isso é uma lei do Antigo Testamento. Eu tenho que olhar para esses atos e entender que tem algo para mim ali. Tanto é que o Novo Testamento faz isso. As leis, por mais assim indiferente que sejam, por exemplo, a lei de um boi, ela tem algo a me ensinar. E o que a gente aprende é que você revela a sua fidelidade, demonstra a sua gratidão, não por quantidade específica, mas por proporção. Faça um teste. Pegue o seu orçamento do mês, olhe com quanto você gasta de quê, faça uma classificação, família, lazer, coloque, ali você vai ter uma proporção dos seus valores e você vai ver onde está o seu maior número de gastos. É na proporção que nós sabemos onde está a nossa vida e as nossas prioridades. Não é na quantidade, é na proporção. Então, eu preciso, porque assim, olha, para mim, a proporção mínima não é preocupação de quem, do doador, aliás, do mesquinho. Qual é a preocupação de quem quer doar? Qual é a preocupação de um coração doador? Será que eu estou doando algo digno? Então, a pergunta que não quer calar do coração generoso é qual a proporção mínima? Porque o máximo ele sabe qual é. Ele precisa saber a proporção mínima digna. Então, você ganha um determinado valor. E dentro da sua proporção, você coloca 1% para Deus, isso diz alguma coisa sobre as suas prioridades. Quer queira, quer não. E alguém pode dizer assim, você não pode falar que eu sou infiel, você não pode falar que eu sou ingrato. Eu posso falar que proporcionalmente é 1%. Ok? Eu me lembro dos meus alunos de exegese, um dos alunos falou assim, pastor Rômulo, o dízimo é obrigado hoje? E eu respondi assim, nem o dízimo vocês... Eu não disse que era, eu disse, nem o dízimo. Para mim, o dízimo é uma referência do menor. É a proporção mais básica, entendeu? Então, eu creio nisso pelo contraste que você encontra no texto. Quanto mais
Paulo vai dizer, quanto mais a nós, quanto mais. Então, para mim, o dízimo é uma lei para nós hoje, aí o problema está exatamente no entendimento de lei também. Quero terminar com isso, porque eu já tô com 1h10. Existe uma mentalidade legalista comum em nós. Nós queremos regras. Só que não esqueça de uma coisa. Ó. Quando Deus diz não matarás, a sua lei não matarás, em seguida vem uma série de casuísticas, mostrando para a gente que não é só não matar, vai ter circunstâncias, tem que ser analisado. Não é só sim e não, depende. Existem casos e casos. Então a gente tem que entender, o dízimo é ou não é para nós hoje? O que eu creio é que quando ele aparece para me ensinar de que ao doar ao Senhor, eu não posso levar em conta somente quantidade, mas proporcionalidade. E eu, como um doador, preciso de algum tipo de referencial básico. E o referencial básico que eu encontro no Antigo Testamento, na lei do Antigo Testamento, é o dízimo. Então, eu faço das minhas palavras as de Crisóstomo, né? Quão vergonhoso é que o que foi dado como certo entre os judeus agora se tornou uma coisa surpreendente entre os cristãos. Por trás da declaração de Crisóstomo, como também de Tomás de Aquino e outros estudiosos, está a ideia de que se a nossa aliança é superior, isso deve se expressar também nas nossas doações, nosso compromisso com o povo de Deus. Tá? Então, é isso aí, pastor Leonardo. Desculpa aí o tempo aí, porque é muita coisa. Eu tive que correr aqui. Não, muito obrigado. Eu vi que você fez um grande esforço para abordar os textos do Antigo Testamento também.